Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Começando mais um acerto de contas, peço licença para entrar na sua casa com a sua TV Metrópole. E hoje com um tema que está extremamente atual, até porque quando a gente fala em defesa civil, a gente fala em pavimentação, a gente fala em drenagem, em segurança nas vias, a gente sempre lembra de uma figura, o engenheiro. Não é isso, João? É isso aí. E hoje está aqui com a gente Marco Aurélio Holanda, professor e doutor em Engenharia Civil. Boa noite, doutor Marco Aurélio. Boa noite, Valber. Boa noite, ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Professor Marco Aurélio, ele é professor da Universidade Federal do Estado do Ceará, não é isso, professor? Qual a cadeira que o senhor assume lá? Eu ensino na pós-graduação hidrogeologia e hidráulica de canais. Professor, hoje a gente está aqui para conversar principalmente sobre a questão da engenharia utilizada na drenagem e pavimentações. O Porto das Dunas se torna uma referência porque é um dos poucos lugares do estado do Ceará que utilizam um sistema de drenagem mecânico. É interessante a gente trazer à luz aos fatos. Quando foi feito o primeiro projeto de pavimentação e drenagem do Porto das Dunas, que a gente recebeu esse primeiro projeto, percebemos que iria haver um aumento das cotas de níveis, isso iria causar mais acúmulo de águas, enchentes, e com isso nós precisamos buscar uma solução. Na época, o Gustavo, que era do Grupo Avança, procurou o senhor, e o senhor trouxe essa luz. O Bruno, prefeito do Aquiraz, ele se mostrou um gestor competente, ao passo que escutou os nossos alertas e se colocou na condição de debater tal fato. Isso fez com que todo o projeto fosse redimensionado. A importância desse projeto de drenagem para o Porto das Dunas. Bom, foi muito bem colocado, Valber, essa sua resumo, né, do que hoje. O Gustavo, através da minha irmã, Silvia Fernanda, me procurou diante de que vocês estavam inquietos e ansiosos em relação ao projeto que foi apresentado. O projeto que foi apresentado originalmente era um projeto clássico de drenagem, ou seja, você tinha sarjetas, você tinha as vias e previa para resolver o problema das enchentes, principalmente na parte baixa lá do Porto das Dunas, elevar o grade, o nível das ruas, das vias. E vocês, né, você, o Gustavo e outros, tá, perceberam, mesmo sem ser engenheiro, mas realmente não precisa ser engenheiro para perceber isso, que isso iria agravar o problema. Em vez de contribuir para melhorar, ia tornar o problema pior, porque você ia liberar as vias, mas você ia aumentar a carga hidráulica, o nível da água que iria para os condomínios. Então, na verdade, você ia contribuir para inundar os condomínios, mais do que já estavam. Então, vocês estão de parabéns de ter percebido isso e colocaram claramente para o prefeito, para a empresa, que vocês não estavam satisfeitos com o projeto. Aí eu fui procurado, como eu sou diretamente afetado, porque eu moro no Vila do Porto, né? Que é exatamente uma das partes mais baixas aqui do Porto das Dunas. Eu tenho um apartamento no Vila do Porto, eu não moro lá. Eu me propus a procurar um engenheiro, se ele estivesse disposto a me receber, e discutir com ele o projeto. E ele aceitou, talvez o Gustavo, de vocês. Eu fui no escritório dele, no escritório de engenharia dele, e ele me apresentou o projeto.
E era exatamente isso. Era um projeto clássico de drenagem. Só que aqui o Porto das Dunas não é uma área clássica, digamos assim, né? Aqui você tem um problema raro, mas não tão raro no Nordeste, que são as bacias endógenas. Que são as bacias endógenas? São bacias que não têm uma saída natural. Ali, claramente, aquela região do Vila do Porto, por ali, é exatamente esse o caso. Você tem uma área de baixa, né? Traduzindo em termos leigos, né? Uma parte de baixa em que você não tem saída natural. Então, o que acontece? Quando inundar, se você elevar simplesmente o grade das vias, você pode até salvar, digamos, proteger as vias, quem está de carro. Mas o que você está fazendo é aumentar o nível da água que vai para os condomínios. Eu vendo isso, propus ao engenheiro uma mudança que é para a construção de alguns piscinões, se eu não me engano, 3 piscinões, sendo um principal, que já está feito, e o qual confluiria para a parte mais baixa toda a água daquela região, e de lá bombearia para o oceano, especificamente para a foz do rio Pacoti. Hoje foram feitos, são 3 piscinões. Um dos piscinões ele vem por gravidade para uma rede de esgotos que nesse caso, nessa área... Drenagem, esgoto não, drenagem. De drenagem, desculpa, que no caso essa área ela tem essa condição de gravidade e os outros 2, como não tem a condição de gravidade, então eles vão por bombeamento. Deve ser um para o principal, do principal para o oceano, né? Isso. Essa é a solução, na verdade, definitiva. É a solução correta e foi adotada. Foi construído o piscinão principal, foi construída a estação de bombeamento. Eu não dimensionei nada de todo esse projeto, então não posso atestar se foi dimensionado corretamente ou não. Não dimensionei. Mas a ideia geral é exatamente essa. Eu queria, assim, depois de fazer essa apresentação breve, parabenizar você, o Gustavo, e até o prefeito, porque a maior parte dos prefeitos que eu conheço não tem essa, digamos, tem uma certa empáfia, um certo orgulho de aceitar sugestões, aceitar melhorias em projetos. E o prefeito aceitou, fez de acordo com a nossa orientação, e eu só tenho a parabenizar. Se é uma coisa certa, não interessa qual viés político, né? Na época, o Bruno abriu o debate para a comunidade e nos escutou. Fábio, você que trabalha com gestão pública, com consultoria em gestão pública, qual a importância para um prefeito, para um gestor, seja prefeito, governador, vereador, escutar as pessoas que estão sendo favorecidas pelos seus projetos? Muito boa noite, Valber. Boa noite a todos os meus amigos aqui da bancada, ao doutor. A você que está em casa, que nos acompanha semanalmente no programa Acerto de Contas aqui na TV Metrópole, sempre um local para o bom debate e para os esclarecimentos. Val, como você mesmo disse, eu trabalho diretamente com gestão pública, gestão legislativa com os parlamentos, e essa busca pela interação, poder público, iniciativa privada, terceiro setor, colaboradores, ela é extremamente favorável para o desenvolvimento das cidades. É preciso que exista essa grande reunião de mentes, de cabeças, pensando sobre os mais diversos temas que interessam diretamente o crescimento das sociedades. E no caso do Porto das Dunas, dessa situação específica, foi uma ação que vem aí resolvendo um problema antigo, né? Da questão da quadra chuvosa e dos alagamentos. E essa contribuição técnica do doutor foi fundamental para que esse processo se desenvolva. Com certeza, mas para a comunidade foi bem satisfatória as soluções, né? Se não houvesse o debate, as consequências teriam sido, no mínimo, assustadoras. Olha, boa noite a todos. Professor Marcos Aurélio. Olha, o senhor não quer saber da satisfação
que eu tenho em estar aqui diante de você para agradecer. Quer dizer, foi brilhante a sua intervenção junto às pessoas que fariam o serviço. Foi, assim, oportuno o Gustavo ter lhe procurado. Já pensou? Se você não tem entrado nessa, o desastre que ia acontecer. Seria bem ruim a situação. Então, eu tenho que lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela sua ideia, porque isso não é todo mundo que quer descer do pedestal para dar uma orientação, fazer o que você fez. Se acha assim, o rei da cocada, né? Mas você não. Foi lá no escritório lá do pessoal que ia fazer o serviço e deu a sua participação, a sua orientação. Parabenizar também ao nosso gestor por ter aceito as suas ideias. Ótimo, porque de outras gestões nós já viemos e que prejuízo foram tantos hotéis que fecharam por conta daquele aguaceiro. Haja vista, Calamares foi um deles, né? Que é bem próximo aonde você tem um apartamento. Ali não passava carro. Quem tinha apartamento praticamente não ia lá porque não tinha acesso. Nós estivemos lá, né? Mas é na época de chuva com a água quase na cintura. Eu fui levada lá por um cidadão do Porto das Dunas, me convidou para ir lá em loco, antes de ser feito o trabalho, e eu cheguei com água no joelho e vi várias pessoas na mesma situação que eu estava, inclusive se você não pode ir a um supermercado, não podia sair, não podia entrar, e você pede uma coisa pelo telefone, a pessoa também não podia te deixar. Então, ficava inviável se ter um apartamento ali. E agora eu faço a pergunta, será, acreditando na sua competência, quer dizer que o problema ali está resolvido? Não. Não? Não necessariamente. Existem, primeiro que a gente tem que entender algumas coisas, né? Um projeto de drenagem, ele é feito para um determinado, que a gente chama em engenharia, de período de retorno. Tá? Vamos entender o que é período de retorno como a capacidade de peso de um elevador. Certo? Então, se você ultrapassar aquela capacidade de peso de um elevador, ele vai dar problema. Então, se a chuva que cair for abaixo desse período de retorno, o sistema, se operar corretamente, vai resolver. Mas com a chuva muito acima desse período de retorno, algum alagamento pode acontecer, sim. Mas vai ser muito menor do que tem acontecido. Então, resolver é impossível, porque seria caríssimo resolver a qualquer lugar. Assim como esse da Heráclito Graça, lá no Fortaleza. Agora, eu quero deixar um ponto que eu acho fundamental para o sistema operar corretamente, que é a vigilância e a manutenção dessas bombas. Tá? A administração dessas bombas. Veja, o problema de drenagem é um problema atípico. Chove no Ceará de janeiro a junho, tá? Mais ou menos. Ou seja, 4, 3 meses por ano. Fora esse período, não chove. Então, essas lagoas e as bombas estariam inoperantes. Se não houver uma administração correta, uma manutenção correta nessas bombas, quando chover e precisar dessas bombas, elas não vão funcionar. A gente viu isso inúmeras vezes, por exemplo, não sei se vocês se recordam, nos viadutos em Fortaleza, nos túneis em Fortaleza. Tá? Tem bomba. Ali nos túneis, aquele túnel do Guatemi e outros túneis, eles têm bomba, exatamente porque na parte de baixo
Quando inundar, você opera a bomba. Quando precisou, as bombas estavam Geralmente quebradas. não funciona, doutor. Em Recife aconteceu uma morte de uma senhora dentro de um viaduto em um Isso. período que não era nem cheio, nem chuva. Porque as bombas não estavam funcionando. Então, só complementando a minha preocupação, eu sugiro mais uma sugestão, né, que eu posso fazer ao prefeito, para que ele entregue essa administração a uma entidade privada, por exemplo, o Beach Park. Porque ele tem interesse de que essas bombas funcionem, porque tem um hotel em frente lá, um hotel deles. Então, ele tem interesse. É muito melhor do que deixar a administração para a prefeitura. O doutor tocou num assunto importantíssimo agora, que é essa questão da manutenção desses equipamentos públicos, dessas ações públicas, que momentaneamente resolve o problema, mas se não houver aí um grande planejamento para manter esses equipamentos funcionando com a manutenção em dia, vai parar, né? Vai deixar de funcionar e o problema volta, e muitas vezes volta ao triplo, né? E o Christian, tocando num assunto importante também, as parcerias público-privadas, não é isso, Christian? Que podem auxiliar nesse processo de manutenção. Eu acho importante isso porque, como a gente vê, São Paulo, por exemplo, teve agora 15 dias de chuva que a cidade parou. Né? Então, muitas vezes, o tamanho da cidade ela vai crescendo e a infraestrutura não acompanha o tamanho da cidade. Né? Então, em relação a isso, as parcerias são importantes porque um ente ele se dedica para aquilo ali acontecer e aí as entidades privadas elas continuam, porque tem um interesse econômico dessas coisas acontecerem. Então, essas parcerias são importantes porque elas dão modernidade e dão celeridade ao processo de manutenção e de serviço daquele benefício público que a comunidade está precisando. É interessante um ponto que o Dr. Marco Aurélio toca, que é a questão do cálculo para cada espaço, Marcelo. Para você ter uma ideia, quando ele fala de o cálculo de peso, usando o exemplo do elevador, Brasília é um exemplo. Brasília é uma cidade que foi projetada para 500 mil pessoas. Hoje tem mais de 3 milhões de pessoas. Ela era para chegar a 500 mil pessoas em 2030. Hoje ela tem mais de 3 milhões de pessoas. O senhor também morou em Brasília, também esteve na UNB, assim como eu, e sabe como é que foi o crescimento desordenado de Brasília, que era uma cidade que ela, em termos de mobilidade, em termos de estudo de engenharia, ela teve o melhor. Mas, infelizmente, em termos de políticas públicas, Fábio, por conta da busca pelo eleitor de gestões anteriores, trouxe muita migração para ter votos, e essa migração inchou a cidade, fazendo com que o que seria um projeto planejado virasse uma bomba sem controle. Professor Marco Aurélio, manutenção com certeza em parcerias. Vamos falar em si dessa tecnologia. O que representa uma gestão pública investir numa tecnologia como essa que está sendo implantada no Porto das Dunas, que poderia ser implantada em muitos outros lugares e trazer soluções para muitos cidadãos? Eu acho que, particularmente, a Quirade vai ser um caso modelo, um case, né, que o pessoal chama, né, para muitos prefeitos virem aqui e investigarem essa solução que foi dada. Ela, de maneira nenhuma, é original e única. Ela é uma solução para essas bacias endógenas, bacias que não têm saída. Mas essas bacias são muito comuns no Nordeste, principalmente no litoral. Sabe onde você tem muito desses casos? A cidade de Natal. Alguém conhece Natal aqui? Conheço. Lá tem muita bacia com bombeamento, porque tem muita bacia endógena lá. E aqui no Ceará também. E as pessoas dão soluções totalmente erradas, que é cavar as valas na época de quando essas lagoas enchem. Aí você cava uma vala como trator, como foi feito antes dessas bombas. E aí o que acontece? Você causa erosão nas praias. Você interdita aquela praia que é valiosíssima. Qual o maior bem que nós temos aqui? Ali chegou um momento que era meio ambiente. Né? Ali chegou um momento que era uma solução necessária. Emergencial, né? Emergencial. Precisava ser feito ou deixava as pessoas submersas. Só tinha esses dois caminhos. Verdade.
Se não tomasse aquela decisão, iria ter gente até chegando a óbito. Mas é importante dizer que o impacto ambiental daquela ação é muito caro. Então, é muito mais interessante você trabalhar com a prevenção do que com as consequências. Concorda, professor? Sem dúvida. E mais uma vez, parabenizo os gestores tomadores de decisão de ter optado por essa solução. Professor, ali onde você tem o apartamento, o problema é bem maior. Resta a menor dúvida. Você sabe onde eu moro, né? Ladeando ali a capela. Há anos atrás, gestores anteriores, ali formava também um piscinão. Resultado, eles fizeram uma galeria, existe essa galeria, ali no final da capela... Até o oceano. Até o oceano. Então, quando estava na época, sol a nosso favor, beleza. Quando vinha a chuva, tudo mais, então ela não ia o suficiente. Não funciona, mas esse tipo de Resultado, solução. Não funciona. a prefeitura, ou mesmo o próprio Beach Park, disponibilizava uma máquina que chegava na beira da praia e fazia aquela vala, tirava a areia bastante, o suficiente. Olha, era um espetáculo, porque toda a sujeira que estava dentro da galeria ia sair de qualquer forma na praia. Ou era coco, era garrafa PET, toda a sujeira desses meses de sol saía lá. Resultado, você não tem ideia de como ficava o panorama da sujeira na beira da praia. A água no mar, você já viu também o caos que formava. Quer dizer, isso para o turista e principalmente ladeando ao hotel Resort Suite, que é um dos mais antigos, a pessoa que cenário desagradável. Sem dúvida. Agora, hoje, está sendo construído um novo hotel, dando continuidade ao resort, e eles encontraram essa galeria. Agora, não sei até que ponto está vendo a parte que cabe a você, né? A parte de engenharia, se está vendo esse problema dessa galeria. Bom, muito provavelmente, mas ali também é uma bacia endógena, tá? Uma bacia que não tem saída. Que é muito comum essa parte do litoral. Aqui no Porto das Dunas é muito comum. Não tem outra saída, é bombeamento. Não tem outra. Qualquer outro tipo de solução é paliativa e causa mais dano no longo prazo do que benefício. Ela resolve, obviamente, como a gente está falando. Se a água está lá, as pessoas estão morrendo afogadas, você tem que dar um alívio. Mas é ruim, uma solução ruim. E você tem soluções melhores. Tem soluções melhores. O problema é que falta um pouco, talvez, de até humildade das pessoas procurarem uma ideia nova, uma solução nova, como foi feito lá, né? Como o prefeito procurou. Não, qual é a solução? Se essa solução é ruim, qual é a solução melhor? Falta um pouco de humildade para aceitar. Né? Mas que essa solução de galeria não funciona, não funciona. Ela assoreia, esse é o problema. Você constrói uma galeria aqui, como a gente é uma área muita areia, ela acaba assoreando, entendeu? Entupindo. É interessante esse diálogo sobre gestão pública, né? Eu escrevi recentemente um artigo que foi publicado em ideiasemfoque.ce.com.br no blog do nosso amigo Eleomar de Lima, que trata exatamente sobre reengenharia de gestões públicas, onde muitas vezes os gestores municipais não se preocupam com essa questão de infraestrutura e as pessoas acabam saindo dos seus municípios e migrando para a capital, achando que vai encontrar aqui um paraíso, grandes soluções. O que é que acontece? Construção de habitações subnormais, doutor. Qual prejuízo, o senhor como especialista no assunto, qual prejuízo para a arquitetura, para a própria questão estrutural da cidade com essa série de construções subnormais construídas nas capitais? Tudo de ruim que você possa imaginar. Porque, veja bem, quando você tem essas
comunidades, essas soluções não planejadas, como é que você vai fornecer infraestrutura para esses lugares? Para onde é que vai passar a rede de esgoto? Para onde é que vai passar a rede viária? Para onde é que vai passar a rede de água? Para onde é que vai passar a rede de drenagem? Vocês entenderam qual é o problema? O problema é que você não tudo a partir daí tudo começa a ser muito difícil. Você vê nessas comunidades de Fortaleza, do Rio, uma dificuldade muito grande para esses serviços públicos serem desenvolvidos. Especificamente aqui no Porto das Dunas, eu não vejo isso acontecer, pelo menos num futuro próximo, mas é bom ficar de olho, né? É interessante, professor, a gente ressaltar que às vezes o remédio é mais caro do que o projeto, do que o planejamento, do que a solução inicial. Ou seja, às vezes, Fábio, o poder público demora a tomar as rédeas e assumir a sua obrigação, que é estar à frente da urbanização, que é estar à frente do controle do desenvolvimento do espaço. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Por quê? Uma área ela não pode simplesmente ser loteada e ser construída por mero prazer. Tem que haver um estudo técnico, tem que haver um estudo de impacto ambiental. Tem que haver planejamento, impacto ambiental, econômico, né? Tem que estrutural, haver planejamento viário. Se não acontece isso, as consequências elas vão vir. Elas vão vir. O Porto das Dunas é um bairro que, infelizmente, ele é vítima desse processo. Infelizmente, houve construtoras que eram donas desse espaço, que venderam sem produzir as obrigações básicas de drenagem, de infraestrutura, o básico do básico. O Porto das Dunas ele ficou esquecido quase mais de 30 anos esquecido, né? A gente começa a ver uma obra, tivemos uma obra inicial de água e esgoto, que por problemas da prestação de contas foi encerrada. Hoje que é retomado esse projeto, temos a obra de pavimentação acontecendo agora, temos um mínimo de peças públicas dentro do bairro, de serviços públicos que são necessários. Isso por quê? Exatamente porque em outras gestões a coisa aconteceu meio que sem controle. Foi permitido construções e construções sem haver as contrapartidas que o Christian fala. Hoje, existem situações no nosso bairro que uma construtora vai fazer uma determinada construção, o nível da obra permite pedir uma contrapartida e a contrapartida vem e isso traz benefício para todos. Mas são temas para a gente tratar no segundo bloco. Sei que lá, me tem